Estamos vindo para Vila Viscaia, né, doutora? Isso. Vamos lá, floresta aqui. Nós estamos aqui na Casa Viscaia, que é tipo um casarão, um palácio que foi construído aqui pelo empresário Deering em 1916, aqui nos Estados Unidos. É mais ou menos semelhante à história do Castelo do Plástico, mais ou menos. Mas vamos ver aqui como é que é. Como no Castelo do Plástico, né, também do início do século XX. Muito ferro, muita coisa em ferro aqui, portões e tal. Aqui é a Vila Viscaia, aqui em Miami. Aqui era o hall de entrada. Essa estátua aqui é a estátua de Baco, né, que ficava recepcionando as pessoas. Veio de Roma, o torso dela, as pernas e os braços foram colocados, né? E aqui é o pátio central da casa. E por que chama Viscaia essa vila aqui? Viscaia é uma região na Espanha, né? Que aqui em inglês se chama Biscayne. Essa baía que está aqui à frente, a Baía de Biscayne, é o Biscayne Boulevard aqui em Miami, né? Então, o Deering, que era o dono da casa que construiu aqui, queria homenagear um explorador espanhol, que ele tinha ouvido a lenda e tal, que era o Biscayne. Só que esse nome ia ficar muito feio e tal, e aí ele resolveu batizar com um nome semelhante, parecido, com um som parecido, mas que remetia àquela região da Espanha, que é a região de Viscaia, ou a região de Biscayne aqui nos Estados Unidos. É por isso que chama Vila Viscaia. Olha que efeito legal nesse piso, ó. Parece um efeito tridimensional, né? Aqui, ó. Muito legal esse piso aqui. É legal, o cara chegava aqui, naquela época não tinha, os carros eram abertos, não tinha carro, vinha de cavalo e tal. O cara vinha todo sujo, né? Os convidados aqui do Deering. Então eles entravam aqui por essa região aqui que chama vestíbulo, e aqui tinha dois vestiários, o vestiário masculino e o vestiário feminino, um de cada lado aqui, ó. Então o cara vinha, tomava um banho, trocava de roupa e tal, para aí ser recepcionado, né, pelo Deering. E aqui é interessante, essas duas são réplicas, né? Esse espelho opaco é do século XVIII, é original, junto com esse aparador, e esse espelho aqui é uma réplica, agora do século XIX já. Impressionante também o piso, ó. Esse piso de mármore aqui, ó. E os padrões daqui de baixo são reproduzidos aqui em cima. Por exemplo, você está debaixo do círculo aqui, em cima vai ter um círculo aqui. Interessante, né? Esses vasos aqui são réplicas de vasos de coleções. Por exemplo, aqui era da família Medici, lá em Florença, e aqui era dos Borghese. Aqui, ó. Nós estamos na biblioteca do Deering. Essa escrivaninha dele, adequada aqui, era parte de um balcão de uma loja lá de Paris. Ali trouxe, fez uma escrivaninha. E aqui você vê que tem os livros, né? Aqui atrás. E essa porta aqui, ó, a parte da frente aqui também emula esses livros aqui da biblioteca. A biblioteca aqui da Casa Viscaia. O James Deering, né, que era o proprietário dessa casa, quem construiu aqui em 1916, ele morreu aos 65 anos, em 1925. Depois eu estava voltando a viagem na Europa, ele fez fortuna, o pai dele fez fortuna com coisas agrícolas, máquinas agrícolas, e ele expandiu o negócio do pai dele, né? Parte de marketing e tal. E ele nunca casou e nunca teve filhos. Então, aqui está a casa que ele construiu em 1916. Olha essa sala aqui no estilo rococó, né? Sala de recepções. Aqui são papéis paredes de seda, né, com essas palmeiras aqui para lembrar que nós estamos aqui em Miami. Aqui, ó, a sala do telefone, que era uma novidade na época, né? Em 1916 você tem uma sala com um telefone para os convidados fazerem ligações e tal. Isso era uma novidade. O James Deering, ele gostava muito de tecnologia. Então tem esse telefone, os relógios aqui tinham um mecanismo de
de acertar os relógios tudo simultaneamente. Tinha um mecanismo de aspiração, aspirador de pó aqui na casa. Então era bem invocado o negócio aqui. O cabra era invocado. Bom, e aqui era a sala de visita, o living room, né? Você tem aqui, ó, um órgão, tem essas cadeiras que parecem tronos e tal. Aqui o Papa, quando veio aqui em Miami, em 1987, ele se encontrou com Ronald Reagan aqui. E tem essa lareira aqui também, que é bem importante aqui, ó. E essa mesa aqui ele trouxe de Florença, ó. Ela é feita numa técnica que chama pedra dura, que pega várias pedras, quebra, né, faz essas esculturas. Ela pesa quase 2 toneladas. Para levantar ela precisa de 4 pessoas. E nesses pés aqui, para suportarem o peso, né, tem ferro aqui para... Ela foi feita no século XVI, lá em Florença, e ele trouxe para cá, o James Deering. Esse tapete aqui é muito importante, ó, chama tapete admiral, que foi encomendado pelo almirante lá da Armada Espanhola, na época em que a Espanha estava se recristianizando, né, na época dos reis cristãos, Fernando de Aragão e tal. E muito provavelmente os tecelões que fizeram esse tapete eram muçulmanos. Por que a gente pensa nisso? Por conta do estilo, né? E porque nas bordas eles colocaram não existe Deus senão Alá. Isso aqui está escrito em árabe, né? Então, uma inscrição em árabe. E aqui você vê os símbolos da realeza espanhola, né? Então, bem interessante isso aqui. Essa aqui no teto é uma réplica da caravela San Cristóbal. San Cristóbal foi a caravela utilizada pelo Ponce de León, que foi o explorador espanhol que descobriu aqui a Flórida em 1513. Ele veio aqui para a Flórida na esperança de encontrar, porque havia essas lendas, né, a fonte da juventude. O Ponce de León usou aqui o San Cristóbal em 1513. Era sala de música da Vila Vizcaya, né? Você tem aqui um cravo, uma harpa. Essa sala aqui foi toda comprada. Ela veio assim da Europa, ela foi comprada em Paris, mas era fazia parte de um palácio italiano. Ela veio toda assim, ó, o teto, as paredes, veio toda assim da Europa. Só foi montada aqui. Ó, aí aqui é a sala de jantar, né? Essa mesa aqui estendida podia caber até 20 pessoas. Esse teto aqui lembra um labirinto, né, de um palácio da família Gonzaga, lá em São Francisco. E tem uns animais, aqui tem cavalo marinho, serpente, que foram colocados depois, que são animais que são símbolos aqui de Vizcaya, né? Essa mesa de mármore aqui, ó, esses pés aqui da mesa de mármore, tem mais de 2000 anos e vieram de Pompeia, lá na Itália. E esse móvel aqui é de Nogueira, essa paradeira aqui, né, para colocar os pratos e tal, e também é do século XVI. Essa sala aqui é interessante também. O teto aqui tem essas ninfas gregas dançando, né? Aqui a lareira veio da Núbia, lá da região da Núbia, na África. Esses portões de ferro vieram de um palácio italiano, assim como as paredes também vieram desse palácio italiano. É bem interessante. Aqui os vitrais foram feitos especialmente para cá. Tem os símbolos da Vizcaya, né, que é o cavalo marinho, e aqui a caravela espanhola do Ponce de León, que descobriu a Flórida em 1513. Bem legal. E aqui, ó, tem uma parte da louçaria aqui da Vizcaya, os pratos que eram utilizados justamente na sala de refeições. Aqui nós estamos na região da copa. A copa, aqui você tem também prataria e tal. Tem isso aqui, que era como se fosse um forno. E tem coisas interessantes aqui, ó. Isso aqui
era para esquentar os alimentos. Você vê que fica do lado do sol, colocava a comida aqui e o sol esquentava. Aqui era uma geladeira, colocava água gelada com sal para ficar, né, bem gelada e não congelar, e deixava aqui dentro esses, como se fossem essas baterias de água com sal, e nesses quartos eram quartos refrigerados. E aqui era interessante, a sala que o dono James Dean gostava de comer era lá em cima, né, no primeiro andar. Então tinha esse elevador aqui para levar a comida aqui de baixo da copa lá para cima. E tinha também um mecanismo, onde é, Thaís? Um mecanismo que tinha aqui para... Ah, tá aqui. Que cada quarto tinha um cordãozinho. Então o visitante puxava o cordãozinho, um sininho tocava aqui e o serviçal, né, o funcionário, sabia onde é que estava sendo chamado. Interessante, né? Isso aqui em 1916. Aqui era a região do começo do cômodo dos empregados, né? Essa porta aqui leva para a região do cômodo dos empregados da casa. Havia mais de 30 empregados aqui na época que a casa estava funcionando. E aqui era uma sala interessante para preparar os arranjos de flores aqui para a Vizcaya. E agora a gente vai subir aqui para o andar superior da Vizcaya. É só um exemplo dos controles que tinha aqui na casa. Você podia apertar para chamar algum dos funcionários aqui, ó. Você apertava e tocava um sininho lá na copa, daí você chamou. A gente está aqui no primeiro andar da casa. E aqui no andar superior, né, ficavam os quartos. Aqui você tem vários quartos, inclusive o quarto do James Dean, do proprietário da casa. Aqui era o quarto do James Dean. O pessoal sempre acha que a cama é pequena, né? Mas naquela época, há 100 anos, as camas eram mais ou menos desse tamanho. Lembrando também que o James Dean nunca casou, nunca teve filhos, então era uma cama de solteiro, né? Que era o James Dean, o proprietário da casa do estado. Olha que interessante, para aquela época, estamos falando de 1916, né? Naquela época os banheiros eram construídos geralmente fora da casa. Para os convidados os banheiros eram fora, mas para ele, para o James Dean, era a única suíte, né? Você tinha um banheiro dele aqui, ó, com banheira, com a pia, que ficava aqui, o quarto ficava para esse lado aqui. E aqui, ó, era o banheiro pro restante dos convidados que ficavam na casa dele, ó. Aí tinha a privada, a banheira aqui, né, a pia e tal. Mas era um banheiro para as outras pessoas e um banheiro só para ele. Então a casa havia 2 banheiros. Hoje em dia as casas 3 suítes, 4 suítes, né, essas casas de alto padrão. Essa casa aqui havia 2 banheiros, um banheiro para ele, que era a única suíte, e o outro banheiro para o restante dos convidados. Era a sala, dizem, né, que era a sala preferida do James Dean, era a sala do breakfast, do café da manhã, né? Então era uma sala pequena, ele costumava almoçar, comer aqui e tal, e tá do lado da cozinha, né? Então bem interessante aqui. Tem esse quadro aqui com esse navio holandês, você vê a bandeira da Holanda aqui, né? Então bem interessante aqui, viu? E aqui é a cozinha da casa, ó, com o elevador aqui, ó. A saída do elevador aqui. E todos os utensílios aqui na cozinha, né? As panelas, fogões ali atrás e tal.
James Deering achava que essa aqui era a entrada principal da casa, né? Que fica a entrada em direção à Baía de Biscaia, a Baía de Biscay, né? E aqui ele construiu esse pequeno pia, esse pequeno cais, em que os convidados vinham de barco aqui para serem recepcionados por ele aqui na casa. Nós temos os jardins, né, da Casa Biscaia, que também eram uma obra de arte à parte, né? Foram inspirados nos jardins do Palácio de Versalhes, as diferenças de clima, né, que há na Itália, não, na França, né, mas lógico com a diferença de clima que há. Então ele fez esses jardins aqui muito legais. Agora, para vocês verem as diferenças culturais que há, né, entre vários países e tal. Essa casa aqui, construída pelo James Deering, o James Deering não tinha filhos, então os sobrinhos dele, na década de 1950, doaram para o governo da Flórida, transformar isso aqui no museu, propriedade muito grande e tal. No Brasil, em Fortaleza, havia o Castelo do Plácido, né, construído também no início do século XX, e o Plácido também não tinha filhos, mas a sua filha adotiva, né, acabou vendendo o castelo já estava bem deteriorado, e ele foi destruído em 1974, ou seja, há 50 anos. Aqui preservado, lá demolido.